aprendendo machine learning de um jeito simples. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é verificar como o algoritmo compreende um determinado contexto, como que ele aprende com esse contexto e como que, a partir do que ele aprendeu, ele consegue dar respostas sobre esse contexto no qual ele aprendeu, né? Então, é importante a gente ressaltar o que é o machine learning, né? Ele é uma sub-área da inteligência artificial. A inteligência artificial ela está subdividida em várias outras pequenas áreas, que são essas sub-áreas, né? Então, a ideia dele é emular a nossa inteligência, né? A nossa forma de reagir ao ambiente, ao contexto, de forma que a gente aprende com o contato com o ambiente. Da mesma forma, no aprendizado de máquina, a gente tenta transmitir essa mesma ideia também. Então, essas técnicas, elas são aplicadas aí com muito sucesso em diversas áreas, seja a área de saúde, área de transporte, reconhecimento de padrões, visão computacional, engenharia, várias engenharias, né? Finanças, né? Investimentos, entretenimento, biologia, biomedicina, enfim. Ela está inserida no seu dia a dia de alguma forma. E como que ela faz isso? Bom, a gente vai tentar entender isso com um modelo simples, um modelo bem simples de aprendizado de máquina. Nós vamos criar um modelo que vai dizer para a gente se um determinado objeto é um tablet ou é um smartphone. O contexto de aprendizado dele vai ser só esses dois objetos, né? Então, o que ele precisa identificar para a gente é o que é tablet e o que é smartphone. Nós aqui, naturalmente, se a gente bater o olho em um tablet, em um smartphone, óbvio, a gente vai saber diferenciar, né? A gente já aprendeu no nosso dia a dia a diferenciar. Isso é assim, normal para a gente, né? Mas, e para a máquina? Como que a gente vai fazer essa máquina entender da mesma forma que a gente compreende aí um smartphone e um tablet? O que a gente vai fazer é mais ou menos o que a gente faz para a gente aprender, né? A gente vê vários tipos de exemplos daqueles objetos, né? Daquele contexto, e a gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar para a máquina esses objetos, esse contexto em que ela vai estar inserida, e vamos dizer para ela, olha, isso aqui é um tablet, isso aqui é um smartphone, isso aqui é um tablet, isso aqui é um smartphone. E aí, com isso, né, ela vai aprender e vai ser capaz de identificar novos objetos desse tipo que forem mostrados, né, exibidos para ela, né? Através dos exemplos anteriores, ela vai conseguir dizer quais são os exemplos seguintes, né? Então, vamos lá. Nosso problema, a gente já tem definido, a gente quer identificar o que é um celular e o que é um tablet. Para isso, a gente vai definir algumas características que são inerentes a ambos aí e que podem servir para identificar e, naturalmente, diferenciar cada um deles. Bom, a gente pode utilizar N características. Eu posso utilizar 10 características, 50, 100, 1000, enfim. Quanto mais características, quanto mais dados a gente tiver, melhor para o aprendizado daquela máquina, mais embaçado. Quanto mais informação sobre aquele contexto a gente tem, mais a gente consegue aprender e mais fácil para a gente é aprender. A gente vai ter um caminho maior de aprendizado, porque é muito conhecimento que a gente vai adquirir e vai ter de absorver. Então, esse aprendizado torna-se mais longo, mas, ao final, a gente consegue aprender melhor do que quem, por exemplo, leu até metade do livro. Quem leu até o final do livro vai conseguir entender mais coisas. Então, com a máquina é mais ou menos isso. E o processo, naturalmente, quanto mais dados a gente infere para o nosso modelo, mais demorado é para a gente conseguir atingir uma excelência de aprendizado. Então, aqui hoje, como a gente quer fazer um negócio bem simples, bem intuitivo, seja bem objetivo no aprendizado, eu
definir 3 características principais para definir o que é um tablet e o que é o celular. A primeira delas é se possui um sistema Android, tá? É uma pergunta, se ele possui sistema Android. Se ele roda o Fortnite Mobile, não, a maioria, eu creio que conhece esse jogo, né? A gente quer saber se esses aparelhos são capazes de rodá-lo e se ele cabe no bolso. Então, são essas 3 características, nada muito além. Com isso aqui, vocês vão ver que a gente já vai conseguir definir de alguma forma, tá? Então, o que nós temos aqui? Aqui, para ficar visualmente mais fácil para nós, a gente vai usar a representação binária para poder responder cada uma dessas perguntas. Então, eu pego o primeiro exemplo aqui, que é um iPhone, né? E eu faço a pergunta, ele possui sistema Android? Não. Ele roda o Fortnite Mobile? Com certeza ele tem capacidade para isso. Sim. Ele cabe no bolso? Sim. Beleza. Então, a definição que a gente dá para a máquina do que é esse objeto aqui é essa definição binária aqui. Para o próximo, é um Samsung Galaxy 9, né? Então, ele roda o sistema Android? Sim, Oi? ele roda o sistema Android. Ele roda o Em Fortnite outubro. Mobile? Sim, Mas de ele que ano que é roda esse o calendário? Fortnite Mobile. E ele cabe no bolso também, certo? E aqui a gente tem 2000 e... mais um exemplo, que Isso. esse aqui é um celular da Positivo, né? Ele é o Positivo First, é aquele pequenininho, primeiro o celular de linha de base da Positivo mesmo. E ele, naturalmente, a gente já sabe que ele tem o sistema Android, ele não é capaz de rodar o Fortnite Mobile e ele cabe no bolso, beleza? Já tenho aqui 3 objetos definidos que a gente já sabe, né, que são celulares, são smartphones. E aqui a gente já vê que eu estou definindo mais 3 objetos que são os tablets, né? Então, eu faço a mesma pergunta, tanto para o primeiro, que é um tablet da Positivo, depois nós temos um tablet da Samsung, todos os dois rodam o sistema Android. Embaixo nós temos um iPad, que não é um Android, naturalmente. Tanto o Samsung quanto o iPad, eles rodam o Fortnite Mobile sem problemas, eles têm capacidade para isso. O da Positivo já não tem essa capacidade, e todos eles não cabem no bolso, né? Então, essa é a representação binária de cada um deles. Bem, de cara, né, a gente já percebe aqui que o que está destoando mais para fazer essa diferenciação aqui é saber se ele cabe no bolso ou não, né? Então, ela é uma variável muito importante, porque ela vai ter alto impacto no modelo que a gente vai criar aqui. E isso é muito importante porque quando a gente está atuando, né, no dia a dia aí com aprendizado de máquina, com machine learning, muito provavelmente os problemas que a gente vai ter para resolver são de bases de dados, seja lá entregues por um cliente, por exemplo, que vão ter centenas de features, né? Features que são as características, né? Essas características que eu estou mostrando para vocês agora. São centenas dessas características. E o primeiro passo para a gente conseguir iniciar nesse modelo é justamente definir quais dessas variáveis realmente vão importar para o nosso modelo. Por quê? Como eu disse, à medida em que nós, por exemplo, nós humanos, vamos lendo um livro para adquirir conhecimento, mais tempo a gente leva, enquanto a gente lê o livro, para chegar lá no final e estar sabendo sobre aquele conhecimento adquirido. Da mesma forma, a máquina ela tem um tempo de processamento, né? Ela leva um tempo de processamento e esses dados, dependendo da quantidade, da qualidade do dado, como está formatado o dado, e pode impactar muito na geração, até na eficiência desse modelo, ok? Então, aqui eu tenho uma única variável que é a mais importante, assim, que define mais, faz essa diferenciação, né? Mas vocês vão ver que as outras variáveis atuadas em conjunto aí, elas vão nos ajudar a definir, ok? Então, depois que eu fiz isso, agora eu tenho que dizer para a máquina, né?
eu tenho que transcrever isso aqui para a máquina. Então, lembrando que eu estou usando aqui o Python, né? Só para que vocês possam utilizar depois, eu vou mostrar aqui para vocês. Estou utilizando o Colab, tá? Ele é chamado de Collaboratory, né? Mas todo mundo chama aí de Colab, Google Colab, né? O Colab, ele pode executar códigos em Python, atualmente em R também. Eu não tenho certeza se em Julia, mas eu lembro que havia uma movimentação para que se pudesse codificar dessa maneira, codificar em Julia. Mas o Colab, majoritariamente, ele executa código em Python, né, a partir do próprio navegador, tá? E aí você não precisa baixar nada para sua máquina, você não precisa configurar absolutamente nada, você não vai precisar baixar bibliotecas. Há uma ou outra biblioteca que não está nativamente dentro do Colab, né? Você tem acesso livre para a GPU que o Google disponibiliza, se você estiver rodando, por exemplo, aí, redes neurais, né? Principalmente quando você está trabalhando com processamento de linguagem natural, né? Que é a nossa língua falada do dia a dia, ou processamento de imagens, por exemplo. Ter esse artifício de se utilizar da GPU é sempre muito importante. E, naturalmente, ele é muito fácil de compartilhar. Eu posso digitar o código aqui e facilmente enviar isso. Eu faço o compartilhamento por aqui e as outras pessoas também podem fazer edições tranquilamente. E o que é interessante aqui do Colab é que a gente pode executar o código em lotes, né? Então, a gente cria pequenas células em que a gente escreve uma pequena linha de código, já pode verificar qual é a saída desse código antes de continuar, ao invés da gente, como seria, por exemplo, numa IDE, né? A gente escrever o código todo e depois verificar qual é a saída, né? E geralmente é a saída final, e se a gente quer ver o que está vindo executado antes, a gente ou tem de debugar, ou tem de logar, ou tem de fazer um print simples, né? Então, esse Colab ajuda muito nesse sentido. Inclusive, a gente pode criar tranquilamente os modelos de aprendizado diretamente no Colab, primeiramente no Colab, e depois, sim, transcrevê-los aí para o código de um arquivo do tipo Python, né? Já criando as classes, definindo as funções, né? Então, utilizar o Colab para fazer isso ajuda bastante o processo aí de programação, ok? Então, voltando aqui para o nosso código, o que eu fiz foi criar aqui 6 variáveis, né? Que são vetores que recebem esses valores aqui, né? Que são os valores de cada uma das features, né? Exatamente o que você está vendo aqui na imagem é o que eu inseri aqui, certo? Então, vou jogar isso aqui, ele já está, rodei aqui, ele está na minha memória já, aqui mostra quanto tempo demorou para rodar, né? Enfim. Bom, feito isso, a gente já tem os nossos dados na memória, né? A gente já está definindo quais são os portáteis ali. Você veja que eu apenas entreguei as características do que são esses portáteis, né? Eu não estou dizendo momento algum se é tablet, se é celular, eu quero que o meu algoritmo aprenda isso e, a partir disso aí, ele consiga fazer previsões, beleza? Então, traduzir essas características aí da linguagem humana para a linguagem de máquina, e aí a gente vai agrupar todas essas variáveis aí numa base de dados, né? Que a gente chama aqui de dataset, tá? Nessa base de dados, aqui eu estou, vamos dizer assim, entre aspas, simulando o que a gente vê aí quando a gente puxa um enorme banco de dados. E essas bases de dados, elas podem vir de vários lugares, tá? Pode ser de banco relacional, banco não relacional, pode ser planilha Excel, pode ser planilha do Access, pode ser tudo isso junto, e a gente tem que se virar para juntar essas features, assim, é bem complicado. Por isso,
essa parte aí do tratamento do dado, é limpar mesmo, ficar escovando, ficar lustrando. A gente tem que ter todo cuidado na hora que a gente vai fazer o tratamento do dado, para a gente não perder informação, né, nem utilizar informação que talvez seja descartável para a finalidade que a gente quer. Bom, então agora eu vou mostrar, né, eu vou criar aqui um database, né, uma base de dados, em que eu vou introduzir todos aqueles portáteis que eu defini. Então, eu crio aqui embaixo esse database, onde eu estou colocando todos os portáteis, né? E aí, vou carregar isso aqui na memória. Ok, isso aqui já está lá na memória do Colab, certo? Na hora que eu passo aqui database, ele vai mostrar para mim, tranquilamente, todos os vetores que eu criei aqui, tá? Dos portáteis, tá? Então, essa é a minha base de dados. São só números, são só números. A máquina vai entender o que é isso daí? Ainda não, tá? Ainda não. Para que ela entenda, eu agora vou rotular cada um desses registros de portáteis. O que é rotular? Eu vou dizer que qual é a classe a que pertence aquele portátil ali, cada um daqueles portáteis que eu coloquei na minha base de dados. Então, eu tenho que definir 6 rótulos, tá? Eu estou definindo o rótulo aqui de maneira, através de string, né? Através de texto, né? Se você quisesse colocar como binário 1 e 0, né? Dizer que 1 é smartphone, que 0 é tablet, enfim. Há várias maneiras de você definir esses rótulos. Essa é a maneira que eu estou definindo nesse momento para esse tipo de problema aqui, até para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu estou definindo o rótulo de smartphone para essa primeira variável aqui, que é o portátil A. Estou definindo o smartphone para o portátil B, o smartphone para o portátil C, e para o D, para o E e para o F, eu estou definindo que eles são tablets. Então, nesse momento, eu tenho a minha base de dados e o registro que interessa para mim, aquele rótulo, aquilo que eu quero prever. Ou seja, eu quero prever que tipo de portátil ele é. É um celular? É um smartphone? É um tablet? Então, eu tenho que definir esse rótulo. Então, nesse caso aqui, a gente está tratando de um aprendizado supervisionado. Ou seja, é supervisionado porque eu tenho controle de em busca de qual resposta eu estou. Existe também o aprendizado não supervisionado, né? E o aprendizado por reforço, né? São 3 definições diferentes. Eu vou deixar de fora aqui o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço, porque até por conta da facilidade que a gente tem em compreender melhor quando é o aprendizado supervisionado desse caso aqui, e em que muitos dos nossos problemas que a gente trata hoje em ciência de dados, geralmente, a gente tem definido qual é o objetivo final, a gente tem uma variável resposta em que a gente quer chegar para começar a fazer essas previsões, ok? Então, uma coisa que é muito importante. Um modelo de aprendizado de máquina, ele se alimenta do quê? Dos dados que você insere nele, os dados que ele é alimentado pelos dados. E quanto mais dados, mais ele vai aprender. Então, quanto mais dados você tiver, quanto mais registros de dados você tiver, mais ele vai ter a chance de aprender melhor. Então, se você tem 2 modelos que tratam do mesmo problema, em que um tem uma determinada quantidade de dados e um outro tem essa mesma quantidade de dados e mais alguns, muito provavelmente esse aqui vai ter um conhecimento melhor sobre o problema e vai conseguir fazer previsões melhores sobre o problema. Né? Aqui eu tenho apenas 6 exemplos, né? Porque eu deixo sempre claro aqui ao longo da apresentação, o objetivo aqui é mostrar para vocês de um jeito bem simples como é que a máquina está aprendendo, tá? Mas é sempre importante ter isso em mente. Quanto mais dados, melhor para o aprendizado.
E quando a gente cria um modelo, né, um modelo que, depois de passar por esse passo e mais os passos que eu vou mostrar abaixo, um modelo que já está, vamos dizer, em produção, fazendo previsões para o cliente, enfim, para quem quer que seja, esse modelo ele pode ser depois alimentado com novos dados e aí, com isso, ele vai aprimorando o conhecimento. E se você parar para pensar, é da mesma forma que a gente funciona, né? A gente vai aprimorando, durante o período escolar, né, a gente tem lá a primeira, segunda, terceira, quarta série, a gente aprende em partes e sabe, ao final daquele ano letivo, a gente está sabendo sobre o que a gente aprendeu naquele ano e os anteriores, né? E a gente vai adquirindo mais conhecimento e aumentando esse conhecimento, a gente vai conseguindo compreender melhor os contextos e problemas que a gente tem pelo caminho, aí, seja em que área for. Então, essa é a mesma ideia que a gente procura passar para a máquina. Tá? E aí, agora é o momento em que a gente vai criar um modelo de classificação, ou seja, é o modelo que vai ser utilizado para classificar o que é um smartphone e o que é um tablet. Esse modelo vai utilizar algoritmos que vão ler os dados que a gente vai passar para eles, os dados que eu defini acima, que são as características de cada um dos portáteis e o rótulo, a resposta para cada um desses registros, ele vai aplicar aí técnicas de machine learning em que ele vai aprender. É como se eu entregasse, nesse momento, um livro em que ele vai abrir esse livro, vai começar a ler, vai começar a aprender, vai compreender e, ao final dele, ele vai ter aprendido alguma coisa ali, ok? Como que eu faço isso? Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma biblioteca, lembrando, mais uma vez, eu não tive de instalar nada na minha máquina, eu estou rodando nativamente aqui do meu navegador. Eu tenho essa biblioteca aqui que se chama sklearn, né? Mais conhecida aí como scikit-learn. É uma biblioteca que agrega várias funções, várias classes relacionadas, utilizadas aí em ciência de dados, em inteligência artificial, de uma forma geral, seja lá aprendizado supervisionado, não supervisionado, por reforço, enfim. É uma biblioteca bem abrangente. Mas é uma biblioteca, por exemplo, que não abrange situações, por exemplo, como redes neurais. Aí você teria de utilizar algum outro tipo de biblioteca. Mas vamos nos ater aqui à classificação. Então, eu faço a importação da biblioteca da scikit-learn, lá da função da classe dummy, né? Eu estou importando o classificador dummy. O que é esse classificador dummy? Como a gente está aprendendo aqui hoje, eu estou mostrando para vocês de uma maneira simples como é que a máquina está sendo utilizada, eu peguei um algoritmo de classificação que ele é um baseline, ou seja, ele é uma linha de base, é uma base para que a gente utilize esse algoritmo e quando a gente testar outros, e aí quando eu digo outros, são algoritmos que vocês podem ou não ter ouvido falar, como árvore de decisão, random forest, que é a floresta aleatória, são alguns modelos matemáticos que são utilizados aí para classificação. Como o objetivo aqui não é entrar nem se aprofundar nesse tipo de algoritmo, mas sim dar uma visão geral de como é que a máquina faz esse aprendizado, eu estou utilizando um algoritmo base, um algoritmo simples, é um algoritmo que é utilizado aí para, a partir dele, você conseguir fazer comparativo de outros algoritmos, aí sim que você vai utilizar no dia a dia aí para resolver os problemas dos clientes, enfim. Então, eu chamo isso aqui de modelo, porque é nele que vai estar armazenado o meu modelo de classificação. E aí, eu chamo essa função aqui, modelo.fit. O que essa funçãozinha recebe? Ele vai receber o meu database lá, dataset, tá? Que contém os 6 itens lá, 6 portáteis, e o rótulo, que são as respostas, né, para cada uma desses registros aqui. Então, está bem definido aqui que para esse primeiro registro, né, 0, 1 e 1, o meu rótulo é smartphone. Então, eu estou passando isso para a máquina, eu quero que ela aprenda agora. Então, ela vai compreender
com esses dados que eu estou passando para ela. Na hora que eu rodo isso aqui, beleza, já rodou. Nesse momento aqui, eu posso dizer que eu dei um ensinamento para a máquina e ela aprendeu. Ok. Como que eu faço agora para saber que ela realmente aprendeu, né? Para começar a fazer minhas previsões. Beleza, agora eu estou doido agora para já começar a mostrar para ela aqui, ó, um smartphone, vamos ver se ela vai acertar mesmo, se ela vai errar. Vamos lá, vamos fazer as predições. Bom, vamos entregar para a máquina, né, para o sistema, para esse modelo que eu acabei de criar, os portáteis desconhecidos. É assim que eu estou chamando esse outro database. Ou seja, a gente não sabe se é um smartphone, se é um tablet, tá bom? E a gente vai entregar isso para o nosso classificador. Estou entregando novos registros para ele. As únicas informações nesse momento que ele vai possuir são as features, né? São as características que definem cada um desses aparelhos. Ou seja, eu não tenho mais o rótulo. Por quê? Eu quero justamente que ele me diga qual é o rótulo, eu quero que ele me dê a informação, eu quero que ele identifique para mim a qual classe pertence o registro que eu estou inserindo para ele. E aí, a partir disso, eu consigo saber se o algoritmo vai ou não acertar. Então, eu criei aqui 8 vetores aqui, que eu chamo de portátil desconhecido 1 até 8 aqui, e aí eu coloco dessa forma, eu vou compartilhar o código com vocês, vocês vão ter a liberdade para alterar ele da forma que vocês bem entenderem, vocês conseguem alterá-lo fazendo uma cópia dele, né? Vocês fazem uma cópia aqui, vocês podem salvar uma cópia diretamente no GitHub, ok? Ou salvar no seu Google Drive. E aí, vocês podem fazer alterações à vontade. Eu estou chamando as variáveis por esse nome aqui, só para a gente ter, para ficar mais simples, né? Mais compreensível de entender, que eu estou tratando agora de portáteis que a gente não sabe qual é a resposta. E aí, eu pego esses 8 portáteis que eu criei, esses 8 vetores, e vou novamente colocar eles numa base de dados aqui, que eu vou chamar de portáteis desconhecidos, que são todos os 8, todos os 8 que eu criei ali em cima. Deixa eu ver aqui. Tá, é porque eu não rodei aqui, né? Naturalmente. Beleza. Beleza, então agora eu tenho todos os meus portáteis desconhecidos, que eu defini aqui em cima, reunidos dentro desta base de dados aqui. Beleza. Agora eu vou criar uma variávelzinha, que aqui eu estou chamando ela de ypred. Isso aqui é uma notação amplamente utilizada, né, em machine learning. O que significa essa variável aqui? É a variável que vai receber a resposta de cada um desses portáteis aqui, tá? Que é o quê? Ela vai me dizer se para cada um desses aqui, se eu estou tratando de um smartphone ou de um tablet, ok? Então, eu chamo o modelo que eu criei, o modelo que aprendeu com os dados, e vou chamar a função predict, ou seja, a função de previsão, e vou passar para ela todos esses portáteis desconhecidos aqui de cima. Beleza? Rodei, ok. Já tenho lá, nesse momento aqui, eu já tenho as minhas respostas. E aí, eu aproveito para fazer uma rápida explicação aqui de uma visão geral desse aprendizado supervisionado que a gente está vendo aqui hoje. Bom, vocês viram que eu comecei lá criando um dataset, né, uma base de dados, em que eu tenho as informações, as características relevantes daquele elemento, daquele contexto do qual eu estou tratando, né? No geral, quando a gente trata de dados, a gente vai ter, obviamente, muito mais bases, muito maiores, com muito mais features para a gente verificar, e nesse ponto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o clean data, que é o quê? A limpeza dos dados, que eu estava falando mais acima, que é verificar as variáveis que realmente importam para o modelo, verificar o tipo da variável, verificar se a variável está em um formato que seja lido pelo algoritmo, né? Se não estiver, a gente tem que tratar esse dado de forma que o algoritmo o modelo possa compreender, né? Às vezes, por exemplo, se a gente tem
uma coluna de características em que eu tenho nomes de cidades, tá? São várias strings, vários textos, né, definindo cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Alagoas, enfim. O que vai acontecer? Eu tenho que pegar esses dados e transformá-los de uma forma que a máquina possa compreendê-los, tá? Nesse momento, eu posso definir isso de várias formas. Eu posso transformar todas essas cidades em variáveis binárias. Então, eu tenho minha variável cidade, em que eu tenho lá Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E aí, eu vou criar mais colunas, em que eu vou separar todas elas, vou criar colunas binárias, em que eu vou ter a coluna cidade Belo Horizonte, cidade Rio de Janeiro, cidade São Paulo, ou eu posso transformar ela, por exemplo, em valores numéricos. Então, vou dizer que Belo Horizonte é 1, vou dizer que Rio de Janeiro é 2, vou dizer que Maceió é 3, vou dizer que São Paulo é 4, enfim. São várias formas que você pode fazer para poder fazer essa definição do dado para o seu modelo. O que é melhor? Aí depende muito. Você vai fazer essa definição, vai verificar o que, e a priori, ao seu ver, pode ser que funcione melhor, isso aí vai depender muito do seu feeling e muito de impressões que você vai extrair ali como correlação entre variáveis, enfim, para definir como você vai fazer esse tipo de transformação. Mas lá na frente você pode ver que o resultado não foi o esperado, e aí você vai ter que voltar nesse passo aqui de limpeza de dados para redefinir as coisas. Então, este aqui é um passo extremamente importante. E tudo que vem depois vai depender muito, vai sim ter muito impacto na forma em que você fez a limpeza, de que você fez o tratamento do dado. A partir disso, fiz a limpeza, está tudo ok, defini as variáveis que eu quero, excluí as variáveis que não me interessam, já tenho todas as bases de dados aglutinadas corretamente, com os registros todos certinhos, já tenho a minha variável resposta definida. Então, a partir de agora, a gente vai separar um pouco esses dados. O que é essa separação que a gente faz? Eu vou pegar os dados que eu preciso para poder apresentar à máquina e fazer com que ela estude aqueles dados, tá? Então, eu vou pegar uma base de treino. O que é essa base de treino? É a base de estudo, tá? Eu vou pegar esse livro, né? Um livro de matemática, eu vou te entregar para você estudar esse livro, tá? Então, essa é a base de treino. E a base de testes vai ser parte do meu dataset. Geralmente, a gente pega uma base maior para treino e uma base menor para teste, né? Geralmente, a gente costuma usar aí 70% dessa base para treino e 30% para teste, 80%, 80-20, 70-30. Geralmente, a gente faz a divisão dessa maneira. Então, essa parte que vai para teste é uma base em que eu não vou apresentar ela naturalmente para o algoritmo e eu vou excluir dela, na hora que eu for fazer o teste, que é o quê? Verificar se o algoritmo entendeu ou não, o mesmo que eu fiz com os portáteis desconhecidos. Eu não estou entregando o rótulo para ele, eu estou entregando só as características. E a partir do que ele aprendeu, ele tem que me dar a resposta. A variável rótulo, o que vai acontecer? A variável rótulo que eu separei, ela vai funcionar como um gabarito, ou seja, assim que ele me entregar as respostas, eu vou pegar esse gabarito e ver o que ele acertou. E, a partir disso, eu tenho a definição definida aí, qual é a eficiência desse algoritmo. Então, a partir do que eu separei para o treino, eu vou criar o meu modelo de treino, né, que é aquela variável, nesse caso aqui, aquela variável fit que eu mostrei para vocês. Ele vai aprender com esses dados. A partir disso, eu terei, então, um modelo treinado em que eu vou pegar meus dados de teste e vou aplicar para ele, vou dar uma provinha, como se aquele momento em que eu te entreguei o livro de matemática para você estudar, você terminou de estudar, agora eu te entrego uma prova baseado naquilo que você aprendeu do livro e você vai me dar essas respostas. Ao final, você me entrega essa prova, eu tenho um gabarito aqui que eu vou verificar o que você acertou ou não, e a partir disso eu te dou uma nota, né? Que é o score model aqui, tá? Que é a porcentagem do quanto
esse modelo tem, por exemplo, de acurácia, de eficiência. Tá? E, a partir disso, eu tenho essa avaliação do modelo e, com essa avaliação do modelo, eu posso definir se eu preciso alterar algum tipo de coisa lá no início, lá nos dados que foram tratados. Se a minha avaliação final ela é ruim, significa que eu preciso aprender mais, eu preciso aprender melhor. Talvez eu precise de mais dados, né? Eu precise ler mais livros, no caso aqui, entregar mais dados para o algoritmo. Talvez seja um passo antes ainda, né? Esse livro não era bom o suficiente, não estava bom o suficiente para aquilo que eu propus que fosse aprendido, e aí a gente tem novamente que tratar essa base de dados, e é um tratamento longo, um tratamento que eu sempre digo que é um passo em que a gente tem de ter realmente muito cuidado, muito preciosismo, tentar, num mundo nosso de programação, em que a gente tem prazos muito corridos, a gente tem sempre que ter muita atenção quanto a isso, principalmente em questão de prazo, porque, naturalmente, prazo a gente sempre vai ter, mas a gente precisa saber também que a gente tem um tempo de análise, e isso é muito assim, de pesquisar e avaliar mesmo. É um negócio, um passo bem longo e muito importante, que vai impactar em todo esse modelo, nesse esquema que eu estou mostrando para vocês aqui, de como funciona o aprendizado supervisionado. Ok? Dito isso, vamos lá. A gente, naturalmente, né, eu estou dizendo aqui para a gente considerar que a gente já sabe qual é a resposta de cada portátil ali que a gente inseriu no nosso classificador, no nosso modelo de classificação. Eu vou, naturalmente, a gente já sabe, né, quais são os resultados, a gente vê direitinho as características e, de acordo com aquela tabelinha que eu mostrei, né, são aquelas 3 perguntas, lembrando novamente, roda sistema Android, se roda Fortnite Mobile e se cabe no bolso. São as 3 features que eu estou utilizando. Para que eu vou criar essa resposta? É justamente que ela vai servir, vai ser o gabarito para eu saber o quanto o nosso modelo está acertando, né? Quais foram os resultados esperados pelos os resultados obtidos, né? Então, eu vou verificar o que ele me disse, né, naquela variável ypred, que é o y previsão, né, o y predito, e, nesse caso aqui, eu chamo agora ytrue, que é realmente qual é a resposta mesmo daqueles dados que estão ali. Então, nesse caso aqui, temos, deixa eu ver uma coisa aqui, tem até um pequeno probleminha, porque eu tenho, deixa eu ver, 5, 6, 7. Estou vendo aqui agora que eu tenho 7. Eu criei 8, né? Isso, eu criei 8, 8 Faltou vetores o aqui. 2. Faltou o Oi? 2 lá em cima. Um pouquinho mais para cima. Ali, quando você criou o array, o portátil desconhecido 2 faltou. Acho que é por isso. Exatamente, faltou isso mesmo. Então, vamos criar ele aqui de novo aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar ele aqui, primeiro, cabe no bolso, é smartphone, depois vem 2 tablets, né? É isso mesmo, smartphone, está faltando um tablet aqui. E aí depois smartphone, tablet, smartphone, tablet. Smartphone, smartphone, tablet, smartphone, tablet. Então, é isso mesmo. Obrigado aí pelo toque. Não tinha reparado isso aqui, Imagina. não. Desculpa te interromper aí. Não, que isso. Se você não me interrompe, isso aqui não ia rodar. Vamos lá, é o portátil 2, né? Isso, ele é tablet. Vou repetir aqui, tablet, ok. Agora eu tenho os 8, né? Certinho. Vamos rodar isso aqui de novo para entregar para ele direitinho. Vamos fazer a previsão aqui de novo, beleza. E agora sim, estou rodando meu ytrue. Então, eu já sei o que é. Agora, eu vou rodar aqui, nós já temos aqui um resultado anterior, tá? Eu vou verificar agora o que ele vai me responder para cada um desses portáteis aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, os resultados que foram obtidos, né? Smartphone, tablet, smartphone, tablet, tablet, smartphone, smartphone, tablet. Ele errou
né? Eu vou falar os que ele errou aqui, né? Ele errou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ele errou do segundo do terceiro ao sexto. Do terceiro ao sexto ele errou, o que que era realmente. Então, essa é a provinha para ele. Então, ele me entregou, ele me devolveu a prova aqui, e agora, com gabarito, eu estou corrigindo. Mas vocês veem que, de toda forma, ele conseguiu acertar algumas coisas aqui, né? É claro que eu tenho uma quantidade de dados muito pequena, né? Porque para o que a gente realmente atua no dia a dia, e mesmo assim ele conseguiu, com uma determinada taxa de erro, ele conseguiu acertar algumas coisas aqui, beleza? Então, esta é a forma, né, uma forma bem simples, te mostrando como é que o algoritmo entende o que a máquina, como que o algoritmo entende o que a gente está inserindo para a máquina, o contexto, tá? Então, imagine isso aí, e isso aqui eu estou falando de duas classes, tá? Estou falando que são dois portáteis, um definido como smartphone e outro definido como tablet. Geralmente, a gente trabalha com problemas que são multiclasse aí. E aí é mais uma coisa em que a gente tende a atuar na hora que a gente está fazendo aquela limpeza de dados lá em cima. Então, muito legal, tudo lindo. A gente fez, naturalmente, inserindo dados na mão, inserindo o que vai ser predito na mão, né? E se a gente quisesse fazer nesse formato aqui, a gente já tem uma base de dados pronta e quiser separar ela em treino, separar ela em teste, e aí, né, fazer essa aplicação aqui do algoritmo, verificar se o modelo realmente tem uma assertividade boa, se ele é um modelo realmente interessante. Para isso, eu criei um outro notebook aqui, um outro Colab, em que a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar dados agora da planilha em Excel. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que ao invés de eu ficar definindo na mão, né, o que a gente inseriu de dados ali, qual que é o contexto, agora eu vou simplesmente pegar uma planilha Excel e aí vou dizer para ela, ó, eu vou entregar para o algoritmo e vou falar, olha, aprende aí que daqui a pouco vai ter uma provinha, eu quero saber o quanto você está acertando, ok? Então, a gente vai utilizar, e eu vou usar o mesmo dataset, tá? Então, aquilo que eu defini aqui em cima, aqui, é o que eu vou utilizar novamente. Só que, dessa vez, além disso, eu vou utilizar esse e vou utilizar aqueles que eu defini aqui abaixo como portáteis desconhecidos, todos rotulados. Então, eu vou ter uma quantidade de dados, dessa vez, relativamente maior, ok? Bom, agora, o que acontece? Eu vou importar mais algumas bibliotecas aqui. Como eu disse para vocês, a gente vai ter que fazer a separação do que é treino e do que é teste. Da nossa mesma base de dados, a gente vai definir essa separação para poder, então, dizer ao algoritmo, olha, você vai utilizar isso aqui para treino, depois eu vou te entregar a provinha, o teste, para saber o quanto você está acertando. Primeiramente, eu estou importando essa biblioteca aqui, que chama Pandas. O que essa biblioteca faz? Ela, basicamente, é uma biblioteca para armazenamento de dados. Através dela, eu vou criar o que a gente chama de data frame, que são as bases de dados reunidas ali, e elas vão ter um formato que a gente até vê como se fosse mesmo a visualização de uma planilha, de um banco de dados relacional, e a partir disso a gente consegue verificar melhor ali e tratar, fazer todas as alterações que a gente precisa dos dados, né? Aqueles tratamentos que eu estava dizendo antes, por exemplo, dando o exemplo da cidade, né? De como a gente vai definir as cidades, eu faço isso dentro dessa biblioteca do Pandas. Lá da Scikit-Learn, que a gente já utilizou aquele modelo de classificação, dessa vez eu vou lá em Model Selection e vou pegar a Train Test Split. O que eu estou definindo com essa Train Test Split? Ao invés de eu pegar os dados ali e eu
manualmente separar o que vai para treino, o que vai para teste, eu vou utilizar essa biblioteca e vou apenas dizer para ela o quanto que eu quero que seja separado para treino, para poder ela, então, enviar isso para o algoritmo, o resto guardar para depois utilizar para fazer novas previsões. E, por fim, eu importo a Metrics. O que é a Metrics? A Metrics é a biblioteca, né? Porque agora, aqui nesse exemplo, para eu verificar a eficiência, eu comparei aqui resultados obtidos quanto esperados. Mas se eu tiver 1 milhão de registros para fazer previsão, eu vou ficar olhando um por um? Não dá. Então, eu vou utilizar essa biblioteca aqui, em que ela vai pegar os resultados que o algoritmo vai prever e os resultados que realmente eram esperados, vai comparar e aí sim vai me dar um valor, uma porcentagem de eficiência desse modelo que foi criado. Então, eu gero esse cara aqui. Mais uma vez, eu tenho aqui a imagem de como funciona o aprendizado supervisionado. Agora, nesse momento, a gente realmente vai pegar, fazer a limpeza do dado, fazer o treino da nossa base de dados e separar a base de testes, criar todo o modelo, tá? A partir da limpeza de dados, a gente cria o nosso modelo, entrega para ele o teste e faz a avaliação do modelo. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Bom, aqui eu vou abrir o arquivo, né? Eu criei um arquivo em Excel, esse arquivo está no meu Google Drive, tá? Então, eu já até montei aqui esse código aqui, geralmente é para a gente montar a imagem, né? A gente dá esse drive.mount aqui porque ele monta o drive da mesma forma que sistema Unix, né? Então, eu tenho que fazer isso para que ele monte para mim e aí, por aqui, eu consigo acessar todo o meu conteúdo do Drive. Então, eu tenho aqui os arquivos que estão no meu Drive e os arquivos que estão no meu Drive compartilhado, né, que outras pessoas compartilharam comigo. Se eu chegar aqui nesses 3 pontinhos, eu dou um copy path, ele vai pegar todo esse caminho aqui, que é o caminho que eu peguei aqui dentro do meu Drive, onde contém o meu dataset, a minha planilha Excel, tá? E a partir disso, eu dou um pandas aqui, chamo pandas para ler esse arquivo Excel. Pronto, está lido. Eu guardei tudo nessa variável data aqui, que é o nosso database. E aí eu imprimo para vocês, veja só. Aqui estão todos aqueles exemplos lá, pelo menos quase todos eles. Então, tem aqui, aquele está me mostrando 14 registros. Se eu não me engano, são 16 ou 17, mas tudo bem, isso não vai influenciar em nada. Eu criei cada uma das colunas, né? Se possui o sistema Android, se roda o Fortnite Mobile e se cabe no bolso. E aqui eu adicionei mais uma coluna, que eu chamei ela de portátil, em que eu entrego aqui a resposta, né? O que é, do que eu estou tratando, do que se tratam essas características aqui. Essa é a minha variável rótulo, é a minha variável resposta, é o que eu quero obter ao final de contas. Então, eu estou com tudo isso aglutinado aqui, eu tenho que separar isso tudo, eu tenho que tratar o dado, fazer a separação para poder começar, então, a mexer no meu modelo, tá? Esse dtypes aqui, ele está me mostrando quais são os tipos de arquivos que estão em cada uma das colunas aqui, ok? E a gente vê que a nossa coluna portátil, ela está como um object, né? E eu preciso definir, eu preciso passar, eu quero passar para o meu modelo de dados uma coluna que seja aqui, transformar ela em uma coluna numérica, tá? No caso aqui, como eu só estou atuando com 2 classes, eu vou utilizar naturalmente binário, né? Eu vou só fazer essa limpeza. É a única limpeza de dados que eu vou fazer, porque aqui já, naturalmente, né, a gente está no melhor cenário em que os dados estão totalmente bonitinhos, está tudo tratado, a gente não tem que fazer absolutamente nada. Mas no ambiente real, né, que não está controlado, igual o que eu criei aqui, né, um ambiente totalmente controlado para a gente, você muito provavelmente vai ter que ir de coluna em coluna verificando se tem registro vazio em alguma célula aqui dessa coluna, se os dados realmente estão uniformes, né? Se eles fazem sentido, né?
um dado numérico no registro 1, depois um dado de texto no registro 2, depois um vazio no registro 3, eu tenho que verificar tudo isso. Há maneiras da gente verificar isso com facilidade utilizando o nosso data frame, o Pandas Data Frame, em que eu vou poder fazer essas verificações e aí fazer os tratamentos que são necessários. Como a gente está num aprendizado básico aqui, e em que eu quero englobar o maior número de pessoas possível, eu estou trazendo um exemplo aqui que seja simples, mas que, ao mesmo tempo, seja visível aqui para a gente. Tá? Então, eu vou pegar essa coluna portátil e vou fazer uma transformação nela. Eu chamei essa variável aqui cleanup, que é a limpeza do dado, é apenas para a gente ver alguns dos tratamentos que a gente pode fazer, e eu vou redefinir essa coluna, eu vou chamar o smartphone de 1 e tablet de 2. Eu tinha falado binário, mas não, eu coloquei numeração sequencial mesmo, não tem problema, essa definição é sua, tá? Essa é a única maneira de fazer isso? Não. O próprio Pandas, o próprio DataFrame, né, do Pandas, ele tem várias funções aí para você tratar isso com bastante facilidade, com bastante rapidez, né? Esse aqui é uma maneira que eu estou fazendo apenas para ficar mais visual, tá? Então, eu vou dar um data.replace, ou seja, eu quero trocar todo mundo que tem o nome smartphone aqui por 1 e quem tem tablet por 2. E esse inplace true, o que significa? Bom, quando eu faço algum tipo de troca, de alguma movimentação, qualquer tipo de alteração no meu DataFrame, eu estou criando uma cópia. Na hora que eu faço essa mudança, eu mantenho o meu DataFrame original e crio uma cópia dele. Ou seja, eu estou atuando em cima de uma cópia. No caso aqui, eu quero que as alterações continuem lá no DataFrame original mesmo, para mim não tem problema nenhum. Então, eu dou esse inplace true, que é o quê? Você vai fazer a alteração, mas você não vai gerar cópia, você vai alterar realmente no meu DataFrame original, não tem problema nenhum. Então, eu faço essa alteração, e aqui ele já fez a alteração, já está a minha coluna com os valores numéricos, né? 1 smartphone e 2 para tablet, tá? Tá aqui direitinho, data.replace, ele transformou smartphone em 1 e tablet em 2. Agora, eu tenho que separar os meus rótulos das minhas características, né? Eu tenho que separar as respostas lá que eu tenho do conteúdo de aprendizado. Então, a notação que a gente usa é um Y minúsculo, que vai conter todos os dados de características daquele rótulo, e o X maiúsculo, que contém a coluna resposta. O meu rótulo, a variável que a gente chama de target, a variável na qual a gente está mirando a nossa resposta, tá? Então, para fazer isso, eu simplesmente pego aqui, como Y, a minha resposta, o data.portátil, ou seja, quero que ele pegue apenas as informações dessa coluna aqui, ou seja, já está aqui minha variável resposta, que é a Y, e a minha variável com os dados, que é o X maiúsculo. O que eu preciso? Eu preciso de tudo isso aqui, menos a coluna portátil. Então, simplesmente o que eu vou fazer é pegar esse DataFrame aqui e dropar, ou seja, excluir dele a coluna portátil, ok? Então, para o primeiro, eu peguei a minha variável target, para o segundo, eu excluí a target e deixei todas as características. Agora, a gente vai para aquele mesmo passo que eu mostrei inicialmente lá no primeiro exemplo, né, no exemplo mais simples, que eu estou chamando o classificador para fazer as previsões. Para quem gosta, um copo do Mário. Bom, nesse momento aqui, vocês devem se lembrar que aqui em cima eu defini uma função train-test-split aqui, né? Eu importei essa função para ser utilizada. Eu quero que ela separe para mim os dados, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já chamei aqui, estou importando o meu classificador, e eu vou definir 4 variáveis para fazer o train-test-split. Vamos lá, com calma. Como que isso é feito? Eu defino 2 variáveis x e 2 variáveis y. Por quê?
eu preciso definir a minha variável x, ou seja, o meu conjunto de dados que vai ser utilizado para a máquina treinar, para a máquina aprender, e eu tenho que definir um conjunto x de dados que vai ser usado como prova, como teste, ok? Então, vai separar uma parte para treino dessa base, desse meu x, para treino e uma parte para teste. Da mesma forma, eu tenho que separar os meus rótulos também, os rótulos que vão para treino e os rótulos que vão para teste. Então, eu tenho minha y de treino e minha y de teste, ok? E aí eu chamo a minha função trainTestSplit, onde eu passo a minha base de dados, os meus rótulos, e eu defino aqui, ó, test size, eu defino quanto eu quero separar para treino e o quanto vai ser separado para teste. Aqui eu separei 30% para teste, então, obviamente, eu estou separando 70% para treino. E aí, na hora que eu chamo essa função aqui, tá? Ele vai pegar x e y aqui, não vai acontecer de ele separar tudo, né, malucão, não. Ele vai pegar, beleza, eu peguei o registro 1 para x treino, então eu vou ter que pegar o registro 1 para ser o rótulo desse treino também. Peguei o registro 2 para teste, então eu vou ter que pegar o registro 2 do rótulo, né, o rótulo do registro 2 para teste também. Então ele consegue fazer essa separação direitinho, tranquilamente, não tem problema nenhum, beleza? Então, aqui eu já instancio o meu classificador, né, que é o que eu chamei de CLF, né, que CLF é classificador, poderia chamar de modelo igual da outra vez. E aí, aqui é onde a mágica vai acontecer, onde a matemática vai acontecer. Vou fazer o fit, que é o quê? O algoritmo vai começar a aprender com os dados de treino apenas. Então, eu vou passar para ele as características de treino e os rótulos pertencentes a esse treino, essas características, né? Beleza. Feito isso, já tem o aprendizado, ok, beleza. Agora, como é que eu vou fazer as predições? Eu vou pegar o X de teste, né, que são os dados que eu não passei para aprendizado, que eu quero que ele responda para mim, e vou mais uma vez chamar aquela YPred, que é a Y de previsão, tá? E eu vou passar um clf.predict, a função de predição, vou passar os dados aqui de teste. Então, aqui ele vai responder para mim se é um smartphone ou se é um tablet. Em contrapartida, eu crio a variável yTrue recebendo os dados do rótulo do teste, né? Ou seja, ele vai receber, a yTrue vai receber o que a gente está chamando aqui de gabarito da prova, beleza? Já rodei esse cara, e aqui eu já estou printando os resultados obtidos e os resultados esperados, olha só, vamos lá. Os resultados obtidos, né? Ele obteve 1, 2, 2, 1, 2, e ele só acertou 2 aqui, né? Ele só acertou 2, isso muito pela quantidade de dados que ele teve para aprender, os dados que ele separou ali dos 70% para ele aprender. Aqui são os 30% restantes que foram utilizados para teste. Estão aqui meus resultados obtidos. Mas, calma lá, né? Eu disse lá no início que se eu tivesse 1 milhão de previsões para fazer, vou fazer esse print aqui, mostrar o predito e o verdadeiro, vou comparar um com o outro gabarito, vou ficar olhando um por um aqui, 1 milhão de vezes? Não, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai verificar, vai avaliar o nosso modelo, tá? E para isso aqui eu chamei uma métrica de precisão. Existem várias outras métricas que a gente pode utilizar, e isso a gente tem que definir, para a gente definir a métrica que a gente vai utilizar, pode ser a precisão, pode ser a acurácia, pode ser F1, são várias definições, talvez alguns de vocês não entendam, não tem problema, porque o objetivo aqui é mostrar como que a gente faz esse tipo de avaliação se estiver atuando com uma grande quantidade de dados, né? Nesse caso aqui, eu estou utilizando a precisão, que é uma das muito utilizadas, mas isso varia muito com o problema que a gente está resolvendo, né? Então, muitas das vezes, a resposta para o nosso problema, a gente vai ter de utilizar algum tipo de determinada métrica.
né? Isso varia muito do tipo de problema que a gente está resolvendo. Isso, naturalmente, tratando de problemas reais, né? Aqui no nosso exemplo, eu criei 3 métricas de precisão, né? Uma macro, né? Uma de média ponderada, enfim. A gente não precisa entrar nessa seara aqui nesse momento. Eu acho até interessante, porque a gente pode fazer mais talks justamente para poder incrementar isso aí, e seria assim, seria muito legal. Eu me disponho demais a fazer isso. Tenho certeza que quando o Reinaldo vier também falar de sistema de recomendação, vocês vão achar extremamente legal. Bom, então eu vou rodar aqui, naturalmente, olha só, ele tem 40%, a precisão desse modelo aqui é de 40%. Tá? Suponha que eu tivesse lá, dos resultados obtidos e esperados, eu tivesse 1 milhão de resultados, né? É nesse cara aqui que eu ia passar, veja só. Aqui eu estou fazendo um pouco de, vamos dizer assim, perfumaria, né? Só para ele imprimir bonitinho aqui, tá? Mas, no final das contas, o que eu quero eu passo as métricas aqui lá da biblioteca Scikit-Learn e chamo meu score de precisão, tá? Chamo o score de precisão aqui e eu vou passar, eu não precisava passar aqui por qual média que eu quero fazer, eu vou passar o que foi os dados verdadeiros, né, o gabarito, e os dados da resposta, né? Pegando, é como se a gente fizesse, geralmente lá na prova do Enem, né, tem um aparelho que escaneia os resultados, o gabarito do aluno lá e já mostra que está certo, que está errado, enfim. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo isso, porque a gente quer saber qual que é a nota do nosso modelo de classificação. No final das contas, a gente obteve aqui que a nossa nota foi 40%, né? O modelo obteve 40% de acerto. E é um resultado que a gente não pode considerar bom naturalmente, né? A partir disso aqui, a partir desse resultado que a gente tem aqui, é que a gente vai começar esse loop de fazer o tratamento do dado, né? Eu tenho que voltar aqui e verificar onde que eu errei nessa limpeza de dados aqui, né? O que poderia ser melhor, que tipo de limpeza, que tipo de tratamento que eu posso fazer para o dado, ou eu realmente tenho dados bons o suficiente? Às vezes você está querendo resolver um determinado problema, mas o cliente entregou poucos registros, então você não vai conseguir ter realmente uma grande eficiência com o seu modelo. E isso é muito importante que a gente deixe claro para o cliente. O problema o modelo de machine learning, ele não vai fazer o que a gente quiser, ele vai fazer o que a gente mandar ele fazer, tá? Quando a gente está lá na escola, eles mandam a gente ler um livro para a gente aprender e fazer a prova do que eles mandaram a gente aprender. E é assim que a gente vai adquirindo conhecimento. É a mesma coisa o nosso modelo de machine learning, tá? Então, a gente tem de ter, mais uma vez, eu bato nessa tecla, por quê? Porque é a parte mais importante de tudo isso aqui que eu mostrei, na minha opinião, é a parte mais importante. Claro, a gente entrar numa seara aí, qual é o melhor algoritmo para a gente poder fazer a classificação, que tipo de parâmetros a gente pode ter nesse algoritmo, enfim, são outras coisas também que são importantes, mas esse passo inicial dessa limpeza de dados, desse tratamento do dado bruto que a gente vai receber, ele é importantíssimo para tudo que vem depois aí para gerar o nosso modelo, beleza? Então, esse foi, no final das contas, o que eu quis passar para vocês aqui hoje, né? De uma forma bem simples, como é que a máquina faz para aprender e, a partir daquilo que ela aprendeu, começar a fazer previsões aí, né? Previsões de dados, né? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Aqui também eu tenho a verificação, acabei não passando, né? Que aqui a gente conseguiu 50% de acerto, que foi naqueles dados que a gente inseriu à mão, né? Bom, eu queria agradecer demais o tempo que vocês disponibilizaram aqui para explicar. Eu espero que tenha pelo menos, se não deu para compreender profundamente, né? Pelo menos tenha compreendido assim, no âmbito, entendido um pouco de como é o funcionamento
de um modelo de machine learning, e principalmente, se você é alguém que não está inserido, seja em programação ou principalmente na área de dados, se eu tiver conseguido colocar talvez aí uma sementinha de interesse para que você agora comece a aprofundar nos estudos de machine learning, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido por isso, tá? Então, agradeço mais uma vez a vocês. Lembrando, eu tenho um canal no YouTube que chama IA em Evidência, né, tudo junto, em que eu falo um pouco mais, aprofundo um pouco mais sobre esses assuntos, procurando sempre fazer de um jeito que fique bem simples, bem fácil de compreender, e principalmente que possa aí fomentar mais essa área, né? Tem muita gente que vive aí sobre muitos mitos e às vezes tem vontade, eu sei que gente que já veio até mim falar isso, né? Eu sou professor também, então a gente vê as vontades dos alunos e muitos dizem que realmente não entro nesse, eu tenho medo, acho que isso não é para mim, acho que eu não consigo. Então, a ideia aqui é justamente conseguir plantar essa sementinha e desmistificar sobre o aprendizado de máquina, sobre inteligência artificial de uma forma geral, ok? Muito obrigado e estou aberto aí a perguntas que, porventura, vocês tenham aí para fazer, tá ok? Ei, Otávio, Amanda aqui. Oi, Amanda, tudo bem? Joia. Tem umas dúvidas no chat, não sei se você chegou a ver. Ainda não, deixa eu ir para o Do chat. César e do Linton. Peraí, vamos lá para o chat. Deixa eu... Primeiro... Se você quiser deixar aberto, eu leio para você. Pode também, mas aqui, eu tô com... Não sei se você está vendo minha tela aí, não sei se... Tá dando para ver. É possível usar a própria string tratada? César Júnior perguntou, é possível usar a própria string tratada? Você fala em relação, no caso do exemplo aqui, daquelas variáveis dos rótulos, ô César? Opa, e aí, cara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Então, foi naquele momento que você estava falando sobre, você deu o exemplo das cidades, que você poderia transformar cada um em uma coluna e transformar em binário. Eu queria saber, tipo assim, a gente poderia usar a própria string tratada, sei lá, remover os espaços, juntar tudo, tirar acento e Não. usar? Não, porque Tem que ser sempre binário? ou binário ou numérico, enfim, a gente tem que fazer esse tratamento, porque como string a gente não vai conseguir entregar isso para o algoritmo ele tratar, pelo menos não nesses casos aqui de aprendizado supervisionado, né? Ah, entendi, show de bola, cara, valeu. Nada. E o Linton perguntou aqui, as limpezas são feitas manualmente ou existem algoritmos para isso e depois o dev só analisa o resultado? Existem algoritmos para isso, né? Como eu estava falando, eu fiz aquela limpeza naquele exemplo lá, utilizando a planilha do Excel, eu fiz a limpeza manualmente, mas foi só para a gente poder visualizar mesmo aqui no aprendizado. Mas a própria biblioteca do Pandas consegue fazer esse tipo de tratamento, a gente consegue fazer essas verificações, e aí, a partir dela, por exemplo, eu quero verificar quais variáveis aqui que estão, quais características aqui que têm dados em branco, né? Porque eu tenho que fazer tratamento disso, o algoritmo não aceita dado em branco, né? Que a gente chama de NaN, né? E, nesse caso, a gente consegue, o Pandas informa isso para a gente, e aí, a partir disso, a gente pode tratar, olha, eu vou excluir esses registros, eu vou transformar esses registros, por exemplo, eu não posso excluir, então eu vou transformar tudo que aparecer aqui desse registro como vazio, eu vou transformar em zero, né? E aí, depois o algoritmo vai conseguir compreender isso. Então, a gente consegue, com o algoritmo, fazer esse tipo de limpeza, fazer esses tratamentos, né? Até porque, se a gente tivesse que varrer manualmente, ia ser um trabalho árduo. É claro que a gente pode sim, e eu acho interessante que a gente faça uma pincelada manualmente, na hora que a gente recebe aquela quantidade de dados, ao invés de a gente já sair sapecando o algoritmo para limpar, primeiro a gente começar a aglutinar esses dados e verificar qual a correlação do que cada um trata, entendeu? Para depois, então, fazer essas limpezas. Mas, sim,
objetivamente. Existem algoritmos para isso, e aí você só vai depois analisar esse resultado e dar sequência aí no modelo, ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Otávio, pinguim aqui, velho. Bom? Opa, tudo bem, meu cara? Sempre bom. Aqui, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que ela, não sei nem, tipo, como fazê-lo direito, mas, tipo assim, como é que escala a questão das regras para uma máquina aprender? Porque, tipo assim, igual, você testou com 3 regras. Sim. Se o problema é, tipo, contar com mais coisas, quanto maior a complexidade do negócio, como é que escala isso? Você conseguiu entender? Não, entende? Você fala assim, eu consigo aprender se eu tiver uma quantidade exorbitante de dados, né, de registros, de colunas ali, Isso, de tipo de features. regra, sabe? Tipo assim, o problema é determinado por, em vez de 3, no caso, sei lá, 20, 30 regras diferentes. Bom, a gente pode ter outro problema determinado por 200 regras diferentes. Não tem problema. O que a gente tem de fazer antes é verificar se todas essas 200 regras que estão lá realmente vão fazer sentido para o modelo. Então, a primeira coisa é se a gente que é nessa parte de limpeza dos dados, a gente vai verificar. Eu preciso realmente dessas 200? Como é que a gente faz isso geralmente? Verificando correlação, verificando se as variáveis têm realmente uma quantidade uniforme de registros. Às vezes, uma variável pode estar faltando tanto registro que não vai fazer diferença a gente utilizar. Então, são várias verificações que a gente faz e diz, não, agora a gente tem aqui tranquilamente. Em contrapartida, naturalmente, da mesma forma que é quando a gente está lendo um livro pequeno para um livro grande, o algoritmo vai ter mais tempo de processamento quando a gente tem mais características aí para serem verificadas, mas não é problema nenhum, a gente consegue tratar do mesmo jeito. Aqui eu utilizei 3, mas eu poderia utilizar 1000, só que aí a gente não ia ter essa visualização fácil aqui para o aprendizado. Né? Tá. Valeu. Valeu. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho mais uma dúvida, aproveitar. No Pois não. caso, a gente estava passando a resposta como sendo true ou false de um campo só, né? Se ele é um smartphone ou se ele é um tablet. Mas a gente consegue passar um array ali também de rótulos para ele devolver classificações diferentes? Olha, um multiclassificador, né? Isso, Por exemplo, a gente ter 2 respostas de um mesmo registro, né? exatamente. No caso, nesse exemplo específico, a gente tem extremamente bem definido, mas há problemas em que a gente tem multiclassificação. E aí a gente consegue, sim, mas a gente tem de fazer um tratamento nesse dado para a gente conseguir fazer essa classificação. Geralmente, a gente procura, de toda forma, achar uma única variável resposta, ou seja, dentro da base de dados que a gente tem, a gente vai verificar qual que é aquela que vai nos dar um direcionamento para responder todo aquele dado que está sendo tratado ali, que é o nosso target, entendeu? Mas existem, sim, problemas que utilizam multiclassificação. Entendi. Legal. Beleza. Então, pessoal, mais uma vez quero agradecer a presença de vocês, agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui aprendendo um pouquinho. Espero que, principalmente quem não é da área ainda, possa ter conseguido absorver alguma coisa e, naturalmente, eu consegui plantar uma sementinha. Eu gostaria muito seria muito interessante aí, depois, se vocês quiserem, vir atrás de mim, me chamar lá no Telegram, enfim, mandar e-mail para perguntar alguma coisa, tirar dúvida, conversar sobre o assunto. Eu estou à vontade aí para bater esse papo, beleza? Eu vou ficando por aqui e deixo o gancho para quando tiver a próxima com o Reinaldo, não sei se ele já definiu com o pessoal, se já tem uma data definida ou não, mas assim que tiver, que vai ser ele falando sobre sistemas de recomendação, também vai ser muito legal.
eu indico que vocês assistam também, beleza? Um abraço para todo mundo aí, boa noite, viu, galera?